Nossa saudação a todos. Eu sou o pastor Arthur e pastor aqui da congregação Bom Jesus de Sorriso, Mato Grosso. E junto comigo está o pastor Fabiano, que será aquele que nos conduzirá na reflexão da mensagem deste culto. Estamos reunidos virtualmente no culto do Domingo da Santíssima Trindade e queremos refletir a respeito desse tema no culto de hoje. Que Deus abençoe o seu cultuar conosco. Nós iniciamos esse culto cantando agora o primeiro hino. Invocamos o nome do nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora, cantando o próximo hino, pedimos a Deus perdão pelos nossos pecados. Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem me ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou.
com essas palavras, querido Deus, buscamos em Ti o perdão. E o fazemos não como quem te oferece alguma coisa, mas reconhecemos que não temos nada a te oferecer. Arrependidos dos nossos pecados, nós buscamos a Tua misericórdia. Por isso, lava-me, Senhor, perdoa-me, por Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. O Deus de toda misericórdia entregou o Seu próprio Filho à morte e, por amor dele, nos perdoou todos os pecados. Aqueles que confiam no Filho de Deus são declarados herdeiros do Seu reino. Deus está dizendo a você, hoje, arrependido dos teus pecados, que os teus pecados estão perdoados. E Ele faz isso em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O salmo de hoje será o salmo de número 8 e ele será cantado neste momento. Ó Senhor, Senhor nosso, a Tua grandeza é vista no mundo inteiro. O louvor dado a Ti chega até o céu e é cantado pelas crianças e pelas criancinhas de colo. Tu construíste uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. Quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares, que é um simples ser humano para que penses nele, que é um ser mortal para que te preocupes com ele. No entanto, o fizeste inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste. Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. As ovelhas e o gado e os animais selvagens também, os pássaros e os peixes e todos os seres que vivem no mar. Ó Senhor, nosso Deus, a Tua grandeza é vista no mundo inteiro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Sei que
irmãos. A leitura do nosso culto de hoje, do Antigo Testamento, baseado no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 4, onde assim nós lemos: No começo Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: que haja luz. E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia, e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse: que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra ficou na parte de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã. Este foi o segundo dia. Aí Deus disse: que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se haviam ajuntado, ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom. Em seguida ele disse: que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem sementes, e árvores que deem frutas. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutas. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o terceiro dia. Então Deus disse: que haja luzes no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e para separarem a luz da escuridão. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quarto dia. Depois Deus disse: que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos e que na terra haja aves que voem no ar. Assim Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas. E Deus criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que o que havia feito era bom. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: aumentem muito em número e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. A noite passou, veio a manhã, esse foi o quinto dia. Então Deus disse: que a terra produza todo tipo de animais, domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu o que havia feito era bom, aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e também sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher, e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas.
mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o 6º dia. Assim terminou a criação do céu e da terra e de tudo que há neles. No 7º dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então abençoou o 7º dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. E foi assim que o céu e a terra foram criados. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. A leitura da epístola para o culto de hoje, baseada no livro de Atos, capítulo 2, versículos 14a, depois do 22 ao 36, onde assim nós lemos: Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão: Homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele. Pois por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês, e vocês mesmos o matarão por mãos de homens maus, que o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Pois Davi disse a respeito de Jesus o seguinte: Eu via sempre o Senhor comigo, porque Ele está ao meu lado direito, para que nada me deixe abalado. Por isso meu coração está feliz, e as minhas palavras são palavras de alegria. E eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança, pois Tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu apodreça na sepultura. Tu me tens ensinado os caminhos que levam à vida, e a tua presença me encherá de alegria. E Pedro disse mais isto: Meus irmãos, eu preciso claramente falar com vocês a respeito do patriarca Davi. Esse grande líder morreu e foi sepultado, e o seu túmulo se encontra aqui até hoje. Ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes seria rei como ele. Davi sabia que Deus ia fazer e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse: Ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas disso. Pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo, como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Pois Davi não subiu para o céu, mas ele mesmo afirmou: O Senhor Deus disse ao meu Senhor: Sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Até aqui a leitura da epístola. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. A leitura do Evangelho é do texto do evangelista Mateus, capítulo 28, do versículo 16 até o versículo 20. E o texto do Evangelho diz: Os 11 discípulos foram para a Galileia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Até aqui a leitura do Evangelho. Nós confessamos agora a nossa fé nesse Deus triuno com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, da Santa Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou os mortos, Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde ele vinha julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Santíssima Trindade que nos abençoe em mais este culto. Amém. Querido e amado irmão, teve alguma vez na sua vida que você concluiu alguma obra, algo que você estava fazendo que você sentiu orgulho? Talvez você fez um trabalho muito bem feito, talvez você fez alguma coisa no seu jardim que ficou mais bonito, talvez você preparou uma comida muito gostosa e que ficou extremamente saborosa quando você experimentou. Quando a gente costuma fazer algo muito bem feito, a gente sente orgulho disso. A gente gosta de elogiar o que a gente fez. E isso não é algo ruim, isso é algo bom. E é exatamente isso que o nosso Deus fez quando Ele terminou a sua criação. Deus, Ele olhou para tudo aquilo que havia criado e disse: poxa vida, tudo que eu fiz é maravilhoso. E Deus sente orgulho pela sua criação. Deus elogia tudo aquilo que Ele mesmo fez. Quando Deus olha para nós, que somos as suas criaturas, Deus sente orgulho de nós. Deus elogia, dizendo que nós éramos perfeitos, assim como toda a criação que Ele havia feito. Tudo bem que nós ainda não havíamos caído em pecado. Mas é isso o que a Bíblia nos diz a respeito da opinião de Deus quando Ele olha para a sua obra terminada, para toda a sua criação. Diz lá o texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 10, que Deus olha para tudo aquilo que havia então criado e diz que tudo era muito bom. Essa mensagem ela é muito importante e central no relato da criação, quando a gente olha para a expressão Deus viu que tudo era bom. O texto bíblico nos diz que durante 7 oportunidades, Deus diz que aquilo que Ele havia criado era bom. Foi assim com a luz, com a divisão do céu e do mar, foi assim com o aparecimento da terra, com a criação da vegetação, com a criação do sol, da lua, das estrelas, a criação das aves, dos animais marinhos e depois os animais terrestres e por fim o ser humano. Tudo era bom. O texto não diz que existia um defeitinho aqui, um defeitinho ali. Deus não diz que eram necessários que houvessem alguns retoques naquilo que Ele havia criado. Para que as coisas ficassem realmente boas, Deus não precisaria mudar nada do que havia feito. Ele não disse que aquela criação se tratava apenas de um esboço e que na segunda edição, então, as coisas estariam ainda melhores. Mas Deus ele olhou para as coisas como estavam e viu que as coisas eram boas. Deus viu que não precisava de nada mais. E aí, então, Ele elogia a sua criação e se orgulha dela. Mas por que será que tudo era bom? Qual que é a razão que levaram as coisas a serem boas? Qual foi o segredo? Agora que nós já olhamos para a criação, eu quero convidar você que está acompanhando essa mensagem para que a gente possa olhar não para a criação, mas para o Criador. Se tudo que foi criado era bom, foi justamente porque o Criador era bom. Foi Deus quem criou todas as coisas. E se nós olharmos para o nosso texto, a gente vai perceber que ele nos relata a origem de tudo. Este é um texto que foi escrito por Moisés muito tempo depois da criação acontecer. Mas é um texto que recebeu a revelação direta de Deus para que nós pudéssemos saber hoje, aqui neste culto, que nós não somos frutos de um acaso, mas nós somos frutos de uma criação perfeita do nosso Deus. Alguém de vocês, por acaso, já escutou a expressão de Lavoisier, um cientista famoso, que diz: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma? Quando a Bíblia fala que Deus criou, o verbo hebraico que é utilizado aqui é um verbo muito especial, porque em toda a Bíblia este verbo ele só é aplicado a Deus. Quando o ser humano cria coisas depois, o verbo é diferente, porque não se trata da mesma criação do Criador. O verbo aqui significa criar do nada.
Não significa transformar uma matéria-prima que já existe em outra coisa. O Lavoisier se tornou famoso porque a sua expressão não estava errada, ela estava correta, realmente. Nada se cria, a gente apenas transforma algo que já foi criado anteriormente. Mas quando se trata do ser humano, quando nós falamos a respeito de Deus, Deus não transformou nada, mas Deus criou tudo do nada com o seu poder. Deus, o Criador, fez tudo do zero. E seguindo essa certeza bíblica, é importante que nós saibamos também que Deus nos criou do nada. Deus nos formou do pó da terra. Deus soprou vida em nossas narinas. E a partir de Adão, todos os homens foram criados. E essa criação de Deus, ela é especial, ela é valiosa para o Senhor. O ser humano é a coroa da criação. E o ser humano tem um valor tão especial para Deus, que Deus diz que é a coisa mais bonita que Ele fez. Toda a criação de Deus é preciosa. Mas nós, filhos de Deus, hoje é importante nós sabermos e termos a consciência de que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nenhuma outra criação assim foi feita. Isso nos traz um valor especial aos olhos de Deus. Deus nos valoriza e Deus espera que nós possamos seguir a partir dessa criação como algo que Ele valoriza, como alguém que está aqui representando a imagem e semelhança de Deus, como alguém que vai ter a mesma consciência da criação divina, de um cuidado especial, alguém que vai ter uma consciência ecológica, uma consciência social, alguém que não vai ter uma consciência apenas de olhar para o seu próprio umbigo, de ser egoísta, de pensar apenas no seu próprio benefício, mas vai olhar para toda a criação de Deus e vai amar toda a criação de Deus. É por isso que os filhos de Deus, os cristãos, eles têm um papel fundamental também na sociedade. Quando Deus nos transformou em seus filhos, quando Deus, por meio do Espírito Santo, agiu em nós e nos trouxe a verdadeira fé em Cristo Jesus, o Senhor e Salvador, nós ali também ganhamos uma tarefa especial da parte de nosso Deus. Porque se o fato de você e eu, que somos cristãos, sermos reconhecidos como uma criatura de Deus, isso vai fazer com que a gente seja comprometido também com todo o restante da criação. O fato de sermos aceitos como filhos deste Deus maravilhoso, o fato de termos agora a fé em Cristo, nos dá uma responsabilidade muito maior com a criação de Deus. Por isso, é tarefa do cristão sempre dar bom testemunho, cuidando da criação divina, cuidando da vida de um ao outro, cuidando da vida dos animais, cuidando da vida da vegetação, cuidando para não desperdiçar água, cuidando para mantermos o nosso planeta melhor com a reciclagem de lixo, com o não desperdiçar os recursos que a natureza nos dá, de sabermos cuidar para que nada seja destruído da bela e perfeita criação de Deus. E é importante darmos bom testemunho para que outras pessoas possam ver que tudo que foi criado não foi ao acaso. Não veio de uma explosão chamada Big Bang. Não foi algo que partiu de uma evolução onde nada antes existia. Mas tudo foi criado perfeito. Tudo era bom. Tudo era certo. E se hoje algo que não está sendo bem aproveitado, algo não está sendo de bom proveito, isso não é por culpa da criação de Deus, mas isso se deve ao pecado do ser humano que soube degradar não apenas a sua alma, a sua natureza, mas soube degradar a criação de Deus, a obra perfeita de Deus, tudo aquilo que Deus havia feito. Hoje, nós estamos aqui reunidos no culto da Santíssima Trindade. E hoje, neste culto, nós temos uma oportunidade fantástica de refletirmos a respeito da obra de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando nós olhamos a respeito da obra do Espírito Santo de Deus, durante todo o período de Pentecostes, nós vamos ter a oportunidade de refletir a respeito daquilo que Ele faz, nos apontando sempre de novo para a obra de Cristo, a obra que foi completada no período da Páscoa, a obra que se completou com a morte de cruz, o sepulcro vazio, 40 dias entre nós, subida aos céus e agora
reinando sobre nós, para que a igreja cresça, para que a igreja floresça, para que possamos ir a todos os povos e nações do mundo anunciando que Cristo Jesus é o Senhor, levando os sacramentos de batismo, Santa Ceia, levando a pregação da palavra, mostrando que a criação divina que Deus trouxe a nós para que nós pudéssemos usufruir dela, agora também é transmitida como a nossa fé, como o Cristo vivo, como o Senhor e Salvador que age em nós para que nós sejamos bons mais uma vez perante o Senhor. Palavra e sacramento estão reunidos e o Espírito Santo age em nós para que isso possa ir adiante. Nesse domingo da Santíssima Trindade, temos o texto da criação em Gênesis, mas nós temos também a oportunidade de nos perguntarmos: o que a Trindade tem a ver com o primeiro artigo da fé, da criação? Será que foi somente Deus Pai que criou o mundo? Jesus e o Espírito Santo estavam de lado? Será que nós conseguimos encontrar Jesus e o Espírito Santo na primeira parte de Gênesis, onde nós vimos ali Deus criando todas as coisas e criando o ser humano? A gente, ao olhar o texto, no segundo versículo, nós já encontramos o Espírito de Deus se movendo por cima da água. Mas Cristo, olhando desde o primeiro versículo do capítulo 1 até o versículo 4 do capítulo 2, aonde está Cristo? Onde que eu encontro a segunda pessoa da Trindade nesse trecho da criação, neste trecho onde tudo era bom, nesse trecho onde Deus criou todas as coisas para servir a nós que somos a coroa da criação? Aonde está Cristo? Para acharmos Cristo, é preciso que nós olhemos para o Evangelho de João, no capítulo 1, dos versículos 1 a 3, onde o apóstolo João então nos diz: no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. O que Deus usou então para criar todas as coisas de forma perfeita, de forma boa? Deus usou a palavra. Deus usou o verbo. Deus usou o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Gênesis nos diz que Deus falou e aconteceu. Deus usou o verbo e aconteceu. Deus usou a palavra para criar. E o evangelista João, ele mostra que Jesus é a palavra que estava com Deus. Que a palavra era Deus, mesmo antes do mundo ser criado, e que tudo foi feito por meio de Jesus. Por 9 oportunidades, o nosso texto da criação diz que Deus falou e as coisas aconteceram. Deus usou o verbo quando disse: haja luz, e houve luz. Deus usou o verbo quando ele disse que a terra se encha de peixes e de aves, e a terra se encheu de peixes e de aves. Deus usou o verbo quando disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E o homem foi feito. Uma das coisas mais bonitas na criação divina é que quando Deus criou, Ele fez com que a criação passasse a ser uma criatura e um novo agente de criação. Quando a gente repara com mais cuidado o versículo 11, Deus disse que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas. Assim, a terra, que é a criação de Deus, também passa agora a ser um agente criador. Porque não foram criadas do nada novas árvores e novas plantas, mas através das frutas e sementes, novas árvores e novas plantas também foram criadas. Assim, a obra criadora de Deus continuou. Isso acontece também com os animais. Isso acontece também com nós, a criatura humana. Animais e o homem se reproduzem para que novas vidas sejam criadas. E é por isso que nós, além de criaturas de Deus, podemos fazer parte da obra criadora de Deus. Tendo filhos, usando daquilo que a natureza nos traz para desenvolver novas coisas. E é por isso que Deus continua a sua obra criadora através de nós. Além de nos manter através do pão nosso de cada dia, conforme nós temos a explicação no primeiro artigo do Credo,
Creio que Deus me criou a mim, a todas as criaturas e me deu tal e tal coisa. Deus continuou alimentando seus filhos, permitindo a criação do homem, permitindo a criação dos animais, das árvores, das plantas, de tudo que existe, por meio da sua ação amorosa. E Deus não apenas nos deu, mas diz no final lá do primeiro artigo da fé que Deus ainda nos sustenta. O nosso Deus não é um Deus que criou e se retirou, mas é um Deus que criou e permaneceu ao nosso lado, nos ajudando, nos apoiando e estando presente em todas as dificuldades. E é por isso que nós não precisamos ter dúvidas quando estamos diante das promessas de Deus. Porque nós temos um Deus que se manifesta, um Deus que age, um Deus que faz as coisas acontecerem de acordo com aquilo que Ele escreveu na sua própria palavra. Para criar o mundo, Deus falou e aconteceu. Para criar o mundo, Deus usou o verbo e aconteceu. Deus fez milagres que nós não podemos explicar, mas foi um milagre que agradou a Ele, onde Ele viu que tudo era bom. E quando Deus olhou para a criação, viu que tudo de bom havia sido criado. Ele não desistiu disso no momento da queda, mas Ele enviou o seu Filho amado, Cristo Jesus, para morrer em nosso lugar, nos dar perdão, vida e salvação. E para que agora, olhando para nós através de Cristo Jesus, Ele possa nos enxergar bons, assim como na criação. Como se o pecado nunca tivesse existido, como se nós não fôssemos pecadores. Deus olha para nós de um modo muito especial e amoroso, porque Ele nos criou. E assim como Ele disse e as coisas aconteceram na criação, tudo aquilo que Ele falou na sua palavra continua valendo. Todas as promessas de Cristo, ao se revelar como nosso Salvador, continuam valendo. Toda a ação do Espírito de Deus que estava presente já lá na criação, nos trouxe a fé em Cristo Jesus no domingo de Pentecostes e continua vindo a nós a cada culto, a cada oportunidade de escutar a sua palavra, de participarmos dos sacramentos. Continua. Tudo o que Deus falou continua a valer em nossas vidas. E não resta a mínima dúvida de que o relato da criação é um milagre de Deus. É um milagre do Pai, é um milagre do Filho, é um milagre do Espírito Santo. A Trindade unida em um só Deus, mostrando o valor da criação e mostrando o valor de cada um de nós para o nosso Deus. O fato de Deus ter nos criado é a motivação para que nós possamos cumprir a vontade dEle. E assim, firmados na verdade de que Pai, Filho e Espírito Santo estão aqui por nós, tendo a certeza de que o nosso Deus é triuno, que o nosso Deus Criador, Salvador e Santificador continua agindo em nosso favor. Nessa certeza, no amor de Cristo, na comunhão do Espírito Santo e com o amor e graça de Deus, o nosso Pai Criador, nós temos a certeza de que Deus nunca nos abandona e que Deus espera que um dia nós possamos voltar aos seus braços e Ele dizer que tudo é muito bom. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Queridos irmãos, nós nesse momento costumamos nos nossos cultos cantar um hino e recolher as nossas ofertas. Nós sabemos que não podemos nos reunir nesse momento em culto. Nós sabemos também que tem pessoas que estão vivendo em dificuldades nesse momento. A essas pessoas, membros da nossa congregação, nós sugerimos que entrem em contato conosco para que nós possamos providenciar auxílio, especialmente aqueles que, por causa dessa nova situação social, estão em dificuldade. Aqueles que não estiverem em dificuldade, nós estamos orientando e motivando para que continuem ofertando regular e dedicadamente. E nós podemos ofertar por meio de transferência bancária, queremos colocar os dados e orientar que essa oferta seja feita por meio de transferência bancária e avisando o nosso tesoureiro e enviando depois o comprovante, colocando no envelope, quando nós retomarmos os nossos cultos presenciais. Além disso, temos a opção de aqueles que quiserem trazer o seu envelope de oferta aqui na igreja, podem fazê-lo e trazer aqui durante horário comercial.
quando a secretaria está aberta e nós temos um lugar adequado para a colocação dessas ofertas. Orientamos também aos membros de outras congregações que porventura estiverem nos acompanhando, que continuem a ofertar lá na sua congregação, porque certamente Deus te dá o privilégio de ali fazer a diferença onde quer que você esteja. Que Deus abençoe o nosso ofertar enquanto cantamos o próximo hino. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós louvamos o Teu santo nome. Assim como nos chamastes das trevas para a Tua maravilhosa luz, guarda a Tua igreja que adquiriste com o sangue de Jesus. Mantém essa igreja na verdadeira fé, sem erros, sem divisões e no compromisso, até o dia em que irás receber essa igreja numa casa nova e impecável. Pai Todo-Poderoso, assim como o Espírito Santo pairou sobre a face do abismo na criação, Tu pronunciaste a Tua palavra e o mundo foi criado. Nas águas do batismo, falaste os nossos nomes e nos declaraste justificados e salvos. Nos atraístes a Cristo e nos salvaste. Deixa a Tua luz brilhar agora através de nós, para que outras pessoas possam ver aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia e que possam glorificar a Ti. Pai misericordioso, agradecemos-Te nesse dia pelo presente dos nossos pais. Abençoa os pais, abençoa as suas famílias, abençoa as mães, que possam conduzir as suas crianças a Cristo e que possam revelar a eles o Teu amor. Filho eterno, Tu mesmo declaraste que ninguém vem a Ti se o Pai não trouxer, e que ninguém vem ao Pai senão através de Ti, e que ninguém pode dizer que Tu és o Senhor, o seu Salvador, senão por meio do Espírito Santo. Embora o mundo seja ofendido por essa verdade, leva-nos
a falar com clareza, com paixão, sem vacilar, para que toda a carne possa ouvir que Tu és, o Teu nome é o único nome debaixo do céu, pelo qual nós podemos ser salvos. Senhor Jesus Cristo, ordenaste aos Teus apóstolos que eles espalhassem o Evangelho, começando em Jerusalém. Concede-nos a dedicação que é necessária para que possamos alcançar aqueles que ainda não creem em Ti. Através do ministério da Tua Igreja, deixa que todos saibam que o Pai Te fez Senhor e Cristo. Senhor Jesus, toda autoridade no céu e na terra foi dada a Ti. Tu nos mandaste fazer discípulos de todas as nações, batizando e ensinando-lhes tudo o que Tens ordenado. Abençoa o trabalho de todos os pastores, missionários em todo o mundo, no realizar desse chamado. Dá zelo, dedicação à Tua Igreja, para que possam alcançar as nações do mundo com Teu Evangelho. Atrai-os para a Tua luz e conduz a Tua Igreja para que também possam confessar a Santíssima Trindade como único Deus verdadeiro. Ó Senhor Jesus Cristo, como Tua autoridade se estende sobre toda a terra, concede a todos os líderes civis força, competência, sabedoria, para que possam governar sobre nós. Abençoa todos os esforços para trazer e preservar a paz no mundo. Pai Todo-Poderoso, assim como o Senhor continua a preservar a Tua criação, esteja conosco, enquanto ainda sofremos sob a maldição do pecado. De acordo com a Tua santa vontade, concede cura aos doentes, conforta os solitários, dá alívio àqueles cujos corações estão pesados com a dor e para todos aqueles que sofrem de qualquer forma e que pediram as nossas orações. Ouve a nossa oração, querido Deus. Senhor Jesus, Tu tens prometido à Tua Igreja que estarás conosco até o fim dos tempos. Sempre que estamos reunidos em torno da Tua Palavra, o Senhor cumpre essa promessa. Agora vens a nós por meio da Tua Palavra, alegra os nossos corações, dá-nos perdão para todos os nossos pecados, concede-nos força e esperança que a Tua presença sempre concede. Querido Deus, toda honra, toda glória são Teus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Santíssima Trindade, em nome de quem nós oramos. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Amém. Chegando ao final desse culto, gostaríamos de agradecer aquele que nos acompanhou até aqui. Gostaríamos de agradecer também aqueles que trabalharam para colocar esse culto no ar. E queremos incentivar você a interagir com as nossas publicações. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal no YouTube, siga a nossa página no Facebook. Queremos incentivar de fato você a fazer com que a palavra de Deus alcance outras pessoas. Queremos incentivar os nossos membros a consumir o nosso material e queremos também incentivar que membros de outras congregações continuem consumindo o material que a sua congregação está produzindo. Além desse material que a gente consome primeiro da nossa congregação, é claro, nos alegra muito que nós tenhamos membros de outras congregações nos acompanhando, mas nós não queremos que isso seja usado de desculpa para que aquilo que a sua congregação produz não seja valorizado.
Além disso, nós lembramos que durante a próxima semana agora, nós teremos na quarta-feira, às 19h30, o nosso programa Ecos da Palavra. E nós queremos no próximo final de semana, publicar o nosso culto às 19h30 do próximo sábado, dia 13 de junho. Que Deus acompanhe a cada um de vocês durante essa semana. Nós finalizamos esse momento cantando o último hino. Só confio.